Bom, saudações aos que assistirem este vídeo. Vamos. Pegar aqui. Não é. Errei. Para variar, né? Bom, esse é o 23º vídeo, o quarto, reforçando alguns pontos, e nós vamos tratar dos erros de leitura, que são comuns. Vamos. Bom, 29 de setembro de 2022. Esse vídeo, originalmente, ele foi gravado no dia 29 de setembro de 2022. Mas, no meio do vídeo, a cachorrada do vizinho começou a ter ataque, sei lá o que aconteceu. Eu acabei me perdendo a atenção, não fiquei satisfeito. Achei que, ao final, não ficou um bom trabalho. Então, eu resolvi não publicar no dia 29 de setembro. Por que esse dia é tão importante, né? Porque 30 anos antes, exatamente no dia 29, eu defendi minha tese de doutorado, um estudo sobre Lênin e as defesas da reforma agrária no Brasil. Então, o que é essa tese? Ela é uma abordagem à reforma agrária sobre a perspectiva da relação cidade-campo no desenvolvimento do capitalismo, à la Lênin, obviamente. O vídeo 11, ele sintetiza a parte teórica, quer dizer, se quiser entender a perspectiva do Lênin para a relação cidade-campo no desenvolvimento do capitalismo e o papel do comunista nessa coisa, o vídeo 11 é a grande recomendação que eu posso dar, que é a síntese do que está nessa tese. Obviamente, na tese tem muito mais coisas, né? Mas a questão, a amarração conceitual está nesse vídeo 11. Bom, por que é tão relevante essa defesa de tese para mim? Porque ela foi aprovada com nota 10, com distinção e com louvor. Isso, em 92, na USP, era raríssimo, né? Uma boa tese, nota 9 é uma boa tese, 10 é muito boa, né? Com distinção é nossa. Agora, com distinção e louvor, então, era uma coisa super rara. E eu fui aprovado com 10 com distinção e louvor. Quem foi a banca? O Zé Roberto Mendonça de Barros, que foi meu orientador, o Guilherme Leite da Silva Dias e o Álvaro Manuel, que me arguíram sobre economia agrícola e desenvolvimento. O Cláudio Afonso Vieira e o Zé Paulo Neto, que me arguíram sobre marxismo e Lênin, né? Bom, eu dou destaque, são todos referência intelectual para mim, dou destaque ao Zé Paulo, né? Porque pelas coisas que ele falou na banca, né? Na hora da defesa. Primeiro, ele falou que ele estava diante de um legítimo doutor, que fazia muito tempo que ele participava de bancas e que não estava diante de legítimos doutores. Alguns exercícios estavam sendo aceitos como doutorado, mas o doutorado, na concepção dele, era mais do que um exercício bem feito, né? E aí ele continuou dizendo que existe um leme muito tênue entre o heroísmo e a loucura, né? Que ele não sabia direito se o cara era herói, era louco e tal. E que era o meu caso, porque tudo a minha tese dizia é que tudo que a esquerda brasileira disse nos últimos 50 anos estava errado. Por isso ele estava diante de um legítimo doutor.
está chegando, passando a metralhadora em todo mundo, fala, vocês não entenderam nada, né? E que o ponto alto da minha tese, em termos acadêmicos, era a imensa quantidade de citações do Lênin, sem que uma só fosse inapropriada. Quer dizer, ele estava encantado com a capacidade que eu havia tido para retirar só citações adequadas, corretas, né, que reforçassem o ponto. Não tinha nenhuma forçação de barra, né, nenhuma aleivosia nas citações que eu fazia, né? E aí eu dou risada porque o Zé Paulo é meio palhaço, ele é brincalhão, ele gosta de fazer provocações, de causar impacto e tal, né? Ele falou, olha, eu li a sua tese, acabei absolutamente convencido que você estava correto, mas passou um tempo, eu falei, olha, né, deixa eu pôr a cara aqui para... Passou um tempo, ele falou, ó, falou, não, tem um erro aí, essa tese tem um erro. Aí ele disse que leu a segunda vez, né? Acabou absolutamente convencido que a tese estava correta. Passou um tempo, falou, não, tem algum erro, vou ler de novo. E disse ele, não sei se de gozação ou não, né? Brincalhão do jeito que ele é, a gente nunca sabe, né? É, ele disse que leu a terceira vez, acabou absolutamente convencido de que eu estava com a razão. Mas passou um tempo, ele falou, não, ele não está com a razão. Bom, como ele tinha lido 3 vezes a tese, não tinha conseguido encontrar o erro, ele ia me aprovar. E foi uma gargalhada geral, né? Ele dizendo que ia me aprovar porque não conseguiu provar o meu erro, né? Então, essa 10 com distinção e louvor com essa banca, né? De fato, me deu muita confiança e talvez o mais alto ponto da minha carreira acadêmica, né? Também gosto muito do que eu estou apresentando aqui nesse curso, né? É um curso que evoluiu e que eu saí do marxismo tradicional e caminhei para esse marxismo, onde eu, de fato, divido da esmagadora maioria dos marxistas. Meu ponto é que eles têm uma leitura errada, né? Bom, vamos continuar. Então, a questão que se coloca, né, em todo esse curso que eu estou apresentando é se ele é loucura, heroísmo e tem uma base teórica rigorosa. O que que é? Ou seja, por isso que eu, para introduzir o próximo vídeo, estou tocando nesse ponto, né, da questão dos erros de leitura. Quer dizer, é uma leitura correta? Quer dizer, o que apresento é uma leitura correta ou não, né? Ou é loucura, né? Ela tem uma base teórica rigorosa? Esse que é o ponto que eu começo a tratar nesse vídeo 23 e concluo no vídeo 24. Bom, o que eu tento argumentar é que não é nem loucura, nem originalidade, né? Há uma longa tradição de marxismo sem dialética. E aí eu sugiro o blog do Rolando Astarita, uma publicação de 10 de fevereiro de 2012, que ele chama El Marxismo Sem Dialética. É muito interessante essa publicação dele. E uma outra coisa que eu chamo a atenção é que, olha, o Lúcio Coletti, ele tem textos, trabalha com isso, se marxismo é ciência ou se é revolução. Quer dizer, quando eu estou dizendo que marxismo é revolução e não ciência, não estou inventando nada, né? Eu estou me inserindo numa corrente, né, que não é desprezível. Além do mais, a minha reivindicação é de ortodoxia. Ortodoxia como rigor às premissas, né? Esse aqui é o ponto. No fundo, o que eu reivindico é seguir o Lenin. Lenin é um cara que sempre disse, não estou inventando nada. Eu apenas li atentamente, rigorosamente, o Marx. Você está juntando A com B para explicar C e está errado. Você tem que juntar L com M para explicar C. Essa que é uma discussão dentro com os marxistas, porque os populistas também se reivindicavam marxistas. E o Lenin passou a vida batendo nos populistas, né? Quem pensa que o Lenin era um amado líder revolucionário não entendeu nada, né? Não conhece nada. O Lenin era um cara odiado pela esquerda. Ele batia mais na esquerda que na direita.
porque ele dizia a direita é descartável, agora a esquerda eu preciso contribuir para derrotar a direita. E eu não posso ter como aliados gente que não faz sentido, que não ajuda. Então, o Lenin, na realidade, ele era um cara que detestava a esquerda, ele tinha horror da esquerda. Bom, loucura, heroísmo, originalidade me remete a Daniel Ben-Said. O texto e o contexto delimitam as possibilidades de interpretação. Eu acho que a dele, dialética, está errada. Mas, de fato, o ponto de que o texto e o contexto delimitam as possibilidades de interpretação está na hora do dia. E a Hannah Arendt também, apesar de anti-marxista, que ela diz: pensar só é pensar quando pensado na perspectiva do outro. Então, você tem que ter uma leitura correta. Quer dizer, o texto e o contexto delimitam você ler o que o cara está dizendo. Você não pode ler o que o cara está dizendo sem olhar o contexto em que o cara está colocando. Né? Então, o que eu vou começar a tratar? Por que esse vídeo 23 é a introdução ao vídeo 24? Porque ele trata de erros de leituras desatentas. O primeiro erro de leitura frequente é retirar o texto do contexto, da perspectiva do autor, e trazê-lo para o contexto, para a perspectiva do leitor. E aí eu vou pegar o Marx, chamando a atenção que os hegelianos, ao lerem a literatura comunista e socialista dos ingleses e dos franceses, cometiam. O que disse o Marx no Ideologia Alemã? Né? Ele disse: os socialistas, entre aspas, os autodenominados socialistas verdadeiros, entre aspas, pegam a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, abstraem-no do movimento real, do qual são por expressão, e colocam-no numa conexão arbitrária com a filosofia alemã. Ou seja, o que ele está falando? Em vez de vocês entenderem o que o cara está falando, vocês pegam o que o cara está falando, trazem para a perspectiva de vocês e constroem uma caricatura. Esse negócio é muito interessante. Olha o que o Marx está falando. Os hegelianos leem mal a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses. Quem diz isso é o Marx, no Ideologia Alemã. Está lá. Bom, e continua o Marx batendo nos hegelianos. Os autodenominados socialistas verdadeiros pegam a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, separam a consciência de determinadas esferas de vida historicamente condicionadas das mesmas esferas de vida historicamente condicionadas e medem pela consciência absoluta, verdadeira, segundo eles, hegelianos, isto é, pela filosofia alemã. Ou seja, os caras têm um pressuposto que a consciência absoluta, verdadeira, é a filosofia alemã, pega o que os ingleses e os franceses produziram, tira do contexto e traz para um contexto que não tem nada a ver. Ora, isso é uma caricatura, isso é uma leitura vulgar, uma leitura errada. Disse o Marx: os autodenominados socialistas verdadeiros separam consciência de condições de vida, transformam as relações de indivíduos determinados em relações do homem em geral, né? Explicam para si mesmo, eu acho interessante o que o Marx fala, eles explicam para eles mesmos, não para os outros, mas para eles, que as ideias que esses indivíduos bem determinados têm sobre suas próprias relações, como sendo ideias sobre o homem em geral. Quer dizer, isso é uma maluquice, isso é uma mistificação. Ou seja, a cacetada que o Marx está dando nos hegelianos é um negócio absurdo. Então, qual é o primeiro erro? Não ler o Marx na perspectiva dele, e sim na perspectiva hegeliana. O que é que os hegelianos fazem? Eles ficam catando aqui e ali, não sei o que tal, para forçar, para já ver no nascimento do Marx, talvez já na barriga da mãe do Marx, uma inspiração hegeliana. E ficam torcendo a literatura marxista, forçando a barra para enquadrá-la na literatura hegeliana. Algo que o Marx critica os hegelianos. O segundo erro para a gente conversar é não prestar atenção a nuances, sutilezas e a coisas que parecem contraditórias. O que eu escolhi aqui é quando os marxistas dizem que marxista é ateu. Né? Quando fala a questão do ateísmo, negação de Deus, coisas desse tipo. Eu acho que eles não prestaram atenção direito no que o Marx está falando. Discutindo sobre a origem e o nascimento da vida nos manuscritos, né? O Marx perguntou: quem gerou o primeiro ser humano e a natureza em geral? Ou seja, quem é o criador do universo?
E o Marx respondeu: na medida em que a essencialidade do ser humano e da natureza se tornou prática, sensivelmente intuível, a pergunta por um ser estranho, a pergunta por um ser acima do homem e da natureza, uma pergunta que contém a confissão da inessencialidade da natureza e do homem, tornou-se praticamente impossível. Olha o que o Marx está falando. Essa pergunta por um criador não faz sentido. Né? Ele falou, olha, no meu modelo, não faz sentido perguntar pelo criador. Não tem nenhum papel. Portanto, se ele não tem nenhum papel, não faz sentido perguntar se ele existe ou não existe. Né? É como se ele não existisse. Agora, se ele existe de fato, é irrelevante. É isso que o Marx está dizendo. O Marx não está dizendo que Deus não existe. Ele falou, olha, se existe ou não, não é problema meu. O ponto é que eu não preciso de Deus para explicar nada. Tá certo? É uma discussão que eu não vou entrar se Deus existe ou se Deus não existe. Bom, então, a existência de uma razão universal ou de um Deus não tem qualquer propósito, não desempenha qualquer papel na análise do Marx. Vamos continuar com o Junício. O que ele falou nos manuscritos? Para o homem socialista, toda assim denominada história mundial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano. E na ideologia alemã, o que ele fez na ideologia melhor? Alemã, ele explicou melhor esse ponto. O que ele tratou na ideologia alemã? Da vida humana. Para ter vida humana, é preciso ter homens vivos, que os homens perecem. Para ter homens vivos, é preciso produzir homens vivos. Né? E o homem é um único ser vivo que produz sua vida mediante o trabalho. Todos os outros seres vivos não produzem, não se reproduzem mediante o trabalho, certo? E sim mediante programação genética, né? Mediante outras coisas, não tem nada a ver com o trabalho. Por quê? Só o homem antecipa na mente o resultado da sua ação, tá certo? Bom, então, o que o Marx está falando? O engendramento do homem mediante o trabalho, né? É que torna o homem diferente de todos os outros seres vivos. Ainda nos manuscritos, voltando aos manuscritos, o que a gente conclui? Se a pergunta por um ser estranho, se é o Marx falando, superior e acima do homem por um Deus não faz sentido, o que ele diz no Marx, nos manuscritos? O ateísmo, negação de Deus para a afirmação do homem, também não faz sentido. Não faz sentido você falar que é ateu. Ora, se não faz sentido você recorrer a Deus se Deus não tem nenhum papel, não faz sentido você negar Deus, nem afirmar. Tá certo? O que é o ateísmo? O ateísmo é a negação de Deus para a afirmação do homem. Então, se Deus não tem papel, não faz o menor sentido você negar ele, e é para afirmar o homem. Né? Bom, além da irrelevância de Deus na análise do Marx, há um outro motivo pelo qual não faz sentido negar Deus para afirmar o homem, ou seja, não faz sentido o ateísmo. Deixa eu aqui um ponto que eu esqueci. É muito interessante porque é o seguinte, num certo sentido, os católicos têm razão quando dizem que Marx... Deixa eu pôr a cara aqui para... Os católicos têm razão quando dizem que Marx é coisa do demônio, é coisa de satânica. Por quê? Porque não tem Deus, não faz papel. Portanto, para eles, Marx é coisa do demônio. Agora, para o marxista, qual é a relevância? Nenhuma. Não tem nenhum problema. Isso é coisa do demônio. Para mim, é absolutamente irrelevante. Por quê? Porque eu não me movo nos marcos da religiosidade. Então, de fato, não é loucura deles, né, de dizer que marxismo é coisa do demônio. O marxista não tem que ter medo, ele não tem que subordinar a isso. Ele tem que enfrentar e falar: não tem problema mesmo. Você quer dizer que eu sou coisa do demônio? É um problema teu. A mim não afeta em nada. Você é absolutamente irrelevante. O que você acha de mim é absolutamente irrelevante. Tá certo? Então vamos voltar. Bom, além da irrelevância, porque Deus não tem nenhum papel, há outro motivo pelo qual não faz sentido você ser ateu. Vamos lembrar do vídeo 4? O que ele mostra? Quando você produz a vida mediante a troca, a sua relação com o seu produto, né, que é uma propriedade privada, é uma relação a uma propriedade privada, ela se aliena, se transforma numa propriedade privada alienada, em separado de você, né? E essa propriedade privada alienada, ela tem um aspecto de equivalente, que tem um aspecto de valor de troca, cuja existência é sensível ao dinheiro.
O dinheiro, o que disse o Marx, que a gente mostrou no vídeo 4? É a existência sensível mais cômoda da propriedade privada alienada. Onde é que você enxerga ela? Você enxerga ela no dinheiro. Então, o que diz o Marx? Ora, o homem, nessa perspectiva, em que o dinheiro capta as qualidades humanas, passa a ser um ser abstrato. O homem ser empírico é egoísta, asocial, ferramenta maquinal, monstro físico e espiritual. E a comunidade é baseada na pilhagem. Então, não faz sentido você negar Deus para afirmar um homem que é o quê? É um filho da puta. Né? É egoísta, social, ferramenta maquinal, monstro físico e espiritual, que vive numa comunidade que é baseada na pilhagem. Então, não faz sentido você negar Deus para afirmar esse homem, que é um homem produzido por quê? Pela troca, pela produção da vida mediante a troca, pela medição, produção da vida com a mediação do dinheiro. Bom, e disse mais o Marx, quem é o Deus na sociedade regida pela troca, no capitalismo? O que nos excertos Marx falou? Quando o homem, na sua relação com a natureza, a relação com as coisas, relação com os outros homens, não é ele próprio quem faz a mediação, mas essa mediação é transferida para o dinheiro. A mediação mediante o dinheiro constitui-se em uma entidade que está fora e acima do homem. Ou seja, quem é o Deus é o dinheiro. Então, o que acontece? Você não presta atenção nos detalhes, não, e deixa de considerá-los quando são detalhes, quando você não usa para checar se a sua leitura está correta, você acaba se comportando como um econometrista que joga fora todo o ponto que está fora da curva. Em vez de usar para checar a existência daquilo, para checar se faz sentido o que você está falando, você joga aquilo fora e você, religiosamente, espiritualistamente, você mantém a fé naquilo que você está dizendo. Bom, disso aí vem essa questão da fé, que a gente falou, vem um outro erro, que é transformar o socialismo e o comunismo em princípio, em modelos. O que o Marx mostrou na ideologia alemã? Né? Falou, depois que se transformou o comunismo e o socialismo em teorias abstratas, em dois princípios, naturalmente, nada é mais fácil do que fantasiar uma unidade hegeliana de qualquer desses dois opostos, dando-lhe um nome indeterminado qualquer. Olha o que o Marx está falando. Olha, você transformar comunismo e socialismo em teorias abstratas, em princípios, né? Aí você fantasia uma unidade hegeliana. Quer dizer, Marx está criticando transformar comunismo e socialismo em teorias abstratas, em princípios. Nós já vimos essa discussão antes, mas aqui era importante retomar para reavivar a memória. E, em seguida, na hora que você transformou socialismo e comunismo em teoria abstrata em dois princípios, você vem com outro erro, que é o de chegar ao comunismo ou socialismo mediante a metafísica, a política, etc. Né? O que o Marx falou no Ideologia Alemã? Né? E chegar ao comunismo ou socialismo mediante a metafísica, a política, etc. É uma fraseologia que quer dizer o seguinte: este ou aquele escritor, mediante linguagem própria, ao seu atual ponto de vista, se apropriou de ideias comunistas. Olha, ele reforçando a questão de que você não lê no contexto, você levar para o seu contexto. Então, o que você faz? Você pega um texto e você pega esse texto, você usa uma linguagem própria ao seu ponto de vista e você explica isso. Ou seja, você está fazendo uma apropriação indevida do que o autor está dizendo. Então, ele se apropria de ideias comunistas que chegaram até ele, que chegaram de fora, procedentes de situações distintas da dele, e lhes conferir uma expressão que corresponde ao seu ponto de vista. Ora, o que o Marx está falando? É uma fraseologia que não mostra que o escritor tenha conhecimento de política ou de comunismo. Fraseologia. E sim, tão somente que ele, né, considera a política como uma esfera autônoma. Olha o Marx batendo. Como uma esfera que possui seu próprio desenvolvimento autônomo. Uma fé que ele tem em comum com todos os ideólogos. Ou seja, o que o Marx está falando desse negócio de ciência, de dialética, isso aí tudo o quê? É fraseologia, é fé, é misticismo. Né? Isso é pura ideologia.
No manifesto, ele retomou isso que ele tinha falado nos manuscritos. Quando ele critica o Saint-Simon, Fourier, o Ovid, Marx e Engels, o que dizem? Por que eles criticam o Saint-Simon, Fourier e Ovid? Por não verem protagonismo no proletariado, por não identificarem as condições materiais para a libertação do proletariado. Daí, procurarem na ciência social, nas leis sociais, criar as condições para a libertação do proletariado. Ou seja, buscar na ciência, né, as condições para criar as condições para a libertação do proletariado é um negócio que o Marx está falando, não faz sentido. Né? Por que essa frase, o Marx fala que isso é uma fraseologia que expressa uma fé? Né? Por quê? Porque isso, quando você tem ciência, você tem finalismo. Isso conflita com a ausência de finalismo no Marx. Vamos voltar para os exercícios. O que o Marx falou? Na economia política, a lei é determinada pelo seu oposto, pela ausência de lei. A verdadeira lei da economia política é o acaso, cujo movimento nós economistas isolamos certos fatores arbitrariamente na forma de leis. Ou seja, se o acaso é fundamental, quando você vem com ciência ou com dialética, você tem a negação do acaso. A questão está dada. Qual é a única liberdade que você tem? É antecipar o devir. Você não cria nada de novo. O devir está dado pelo conceito. E a única ação que você pode fazer é de antecipar o devir. Né? Então, qual é a expressão máxima do erro de leitura? Ler o Marx como continuador e coroador da economia política, como a ciência implantada por Smith e Ricardo. Ou seja, essas leituras erradas, as leituras que incorrem no erro que eu acabei de apontar, nos erros que eu acabei de apontar, levam ao quê? Ao erro máximo de ver Marx como continuador e coroador da economia política, como a ciência implantada por Smith e Ricardo. Aqui eu vou recorrer ao Lúcio Coletti. Você sabe que eu já dei várias declarações de quanto que eu aprecio, né? Quanto me influenciou o Lúcio Coletti, do tempo que ele era comunista, do tempo que ele era do Comitê Central do Partido Comunista Italiano. No texto Marxismo e Dialética, né, o Coletti diz: há dois Marx. Um Marx continuador e coroador da economia política como a ciência implantada por Smith e Ricardo, que é uma leitura errada do Marx. Não é que há dois Marx. Há uma leitura errada do Marx, né, que coloca ele como continuador e coroador da economia política como a ciência implantada por Smith e Ricardo. Vou repetir. Há uma leitura errada. Deixa eu pôr a cara aqui para mostrar. Há uma leitura errada que coloca o Marx. Não é que há dois Marx. Há duas leituras. Uma leitura errada que coloca o Marx como continuador e coroador da economia política de Smith, Ricardo, etc. Né? E há um outro Marx, que é o Marx ao qual eu me filio, a corrente a qual eu me filio, né? Que é o Marx crítico da economia política, destruidor da economia política. Por quê? O sentido de crítica, que a gente já mostrou aqui, que o Marx usa é o sentido de destruição. A crítica é uma arma dirigida contra o alvo que se quer destruir. Não é um bisturi para uma cirurgia recuperadora. Ou seja, a crítica do Marx à economia política não é um bisturi para corrigir. A crítica é para destruir. Está lá no Marx, é só ler. Só ler. Depois ele mudou. Isso a gente já vai ver mais para frente. Vamos continuar aqui explicando. O Marx, continuador e coroador da economia política, como a ciência implantada por Smith e Ricardo. É um Marx com um discurso econômico que se refere a uma realidade captada nas formas positivas com que toda a ciência capta. Uma ciência com leis objetivas e em tudo análogas às leis da natureza que se impõem como necessidade de bronze. No marxismo, ciência e revolução, o Coletti continuou dizendo: ver o marxismo como uma doutrina científica consiste em dizer que o marxismo consiste essencialmente na descoberta dos relacionamentos causais objetivos. É a descoberta das leis que fazem o sistema funcionar. É a descrição das contradições que o minam internamente e sinalizam seu destino. Olha o finalismo, destino. Né? Ver o marxismo como uma doutrina científica não permite juízos de valor, não permite escolhas subjetivas, só permite julgamentos sobre fatos, avaliações objetivas
e afirmativas, que, em última instância, têm validade universal. Ou seja, torna o marxismo espacial e atemporal, exatamente como a teoria burguesa, como a teoria neoclássica, né? Ver o marxismo como uma doutrina científica não abre a porta para a ligação entre ciência e biologia, pois o desenvolvimento socioeconômico é um processo que se desenrola diante do observador e dos cientistas, exatamente como o movimento das estrelas. É uma coisa lá fora, externa, né? Não tem nada a ver conosco, né? As leis econômicas são leis objetivas, são exteriores às classes sociais, são independentes da vontade delas. As leis econômicas são objetivas, exteriores às classes, independentes da vontade das classes, do mesmo jeito como as leis da natureza. E aí a questão da lei do valor, que todo marxista diz que é fundamental, né? Por exemplo, é como a lei da queda dos corpos na natureza, que é a teoria do colapso. A lei da queda dos corpos na natureza é igual à teoria do colapso. O que é o que o pessoal atribui ao Marx, né? A queda tendencial da taxa de lucros vai necessariamente levar o capitalismo ao colapso, né? Bom, como uma doutrina científica, segue a interpretação ricardiana do valor. A lei do valor é uma lei natural e socialmente neutra. As leis da natureza não têm caráter de classe. Do mesmo modo, a produção de mercadorias e a existência do mercado não tem caráter de classe. Na primeira fase da sociedade socialista, consequentemente, uma sociedade de transição, mercado e lucro não são vistos como a inevitável sobrevivência das instituições burguesas, mas são vistos como um critério racional de mensuração da atividade econômica. Seguindo a interpretação ricardiana do valor, mercado e lucro são vistos como algo positivo que sempre deverá existir. Existe um mercado socialista e um lucro socialista. Já no marxismo dialética, né? Voltando ao marxismo dialético, o que o colégio diz? Olha, quando o marxismo é uma teoria científica, é uma teoria do devir, é uma teoria do colapso, mas não é uma teoria da revolução. Bom, o outro Marx, né? Que é outra leitura do Marx, eu acho que só tem um Marx, mas é outra leitura, que é a ao qual me encaixo, é o Marx crítico da economia política, um crítico não apenas da economia política burguesa, mas crítico da economia política tout court, né? Com uma crítica que enlaça e inverte o discurso de Smith e Ricardo com uma teoria de alienação que dela os economistas nada conhecem. Uma crítica que enlaça e inverte o discurso de Smith e Ricardo com uma teoria de alienação que delas os economistas nada conhecem, né? O Marx crítico da economia política é um Marx crítico de uma realidade que está invertida, está de cabeça para baixo, que está alienada, que é preciso subverter e negar. Numa doutrina científica, você apenas antecipa, o fim está dado, né? É só uma questão de antecipação, mas não de criação. No Marx crítico da economia política, você está criando a revolução. Você está gerando alguma coisa que não está no horizonte, que não está definido o que vai acontecer. Você tem que produzir, né, o devir e não antecipar. Você precisa produzir o devir e não antecipar o devir. É um marxismo crítico de leis aparentemente materiais e objetivos, mas que leis aparentemente materiais e objetivos, mas que não passam de objetivações fetichistas de relações sociais humanas que escapam ao controle dos próprios homens, né? Leis que não são objetividade e sim alienação. Crítico de leis que não são objetividade e sim alienação, que não são leis, né? Bom, então, qual é o erro de leitura? É ler o Marx como reconstrução da economia política. Aqui no curso que eu ministro, Marx, Destruição da Economia Política, o próximo vídeo será a síntese da destruição da economia política pelo Marx. Ou seja, o que eu estou dizendo? Essa introdução com erro de leitura é uma preparação para você entender o erro de leitura, que é ver o Marx como reconstrução da economia política. Esse que é o objetivo. Porque, no fundo, o que eu estou dizendo? Olha, a tarefa do Marx é mostrar que as leis da economia política não são leis férreas, mas são alienação. E é isso que eu vou mostrar como é que ele faz isso, tanto antes do capital como dentro do capital. Bom,
acho que concluí, né? Agora vou gravar o outro vídeo, né? O vídeo 24, para permitir ao cara que assiste, imediatamente, ainda com a mente fresca, né? Com as coisas quentinhas, ler assistir o próximo vídeo, né? Não dá tempo de esfriar e esquecer, tá certo? Mas essa introdução é importante para, com base nesses erros que eu chamei a atenção, né? Entender melhor por que o Marx realmente ele apenas destrói a economia política.